Olá! Reeleita na disputa presidencial mais acirrada desde 1989, a presidente Dilma Rousseff terá como desafio, além de controlar a inflação e promover a retomada do crescimento econômico, a reunificação da sociedade brasileira, dividida por uma campanha eleitoral passional e marcada por distanciamentos e rompimentos entre amigos e até mesmo familiares, principalmente nas redes sociais. A polarização política e os discursos radicais serão esquecidos agora? Esse é o tema desta edição do Brasil em Debate, que conta com a presença dos deputados Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença dos senhores aqui no estúdio. Bom, a presidente Dilma Rousseff, no discurso que fez logo após o anúncio de sua vitória, já se manifestou a favor do diálogo, aberta ao diálogo com toda a sociedade. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor, deputado Nilson Leitão, que é da oposição. Como a oposição vai se comportar a partir de agora? Eu acho que não é apenas um debate de dizer vai unir ou vai desunir, é uma questão de comportamento, né? Eu acredito que a presidente Dilma passou a campanha eleitoral fazendo alguns compromissos, renovando o compromisso de 2010, que não foi cumprido durante os 4 anos de mandato, e que isso precisa se tornar na prática. Não precisa tratar bem ou mal o parlamentar, precisa-se cumprir o compromisso com o país, né, com a segurança pública, com a saúde, com a educação, mas principalmente com a corrupção. A presidente Dilma ganhou as eleições no domingo, com um pouco mais de 2%, 3 milhões de votos. Já se passou mais de 70 horas, até agora eu não vi ela demitir a diretoria da Petrobras. Então ela ainda não acabou, ela não terminou com o seu compromisso ou não iniciou o seu compromisso de acabar com a corrupção, com a transparência. Então eu acredito que tem que ser atitude, né? Um bom chefe do dinheiro público é aquele que toma atitude imediata. Ela não é a nova presidente que vai tomar posse em janeiro. Ela está no mandato. Estando no mandato, esse seria um dos pontos. Um outro ponto que o Brasil inteiro queria esclarecimento e precisa esclarecimento é a questão do doleiro Youssef, né? O disse-me disse. Teria que ter já imediatamente um bom esclarecimento por parte da presidência da República pedindo isso. Nós aqui do Congresso, eu já vou propor uma comissão externa para que visite e conheça a situação do doleiro Youssef, de fato, o que está acontecendo com um delator importantíssimo de corrupção desse país. Isso você fala por conta dos boatos que circularam no dia da eleição. Ele foi internado. Ele foi internado na véspera da eleição. Isso. E no dia da eleição circularam vários boatos assunto muito sobre sério. uma suposta morte do... É um assunto muito sério. Então são situações em que não se encerra no domingo à noite da eleição. São situações que precisam ser esclarecidas para o Brasil. Agora, por parte da oposição, o PSDB sempre foi muito contemporizador. Votamos em tudo aquilo que é de interesse do país. O problema é que a maioria das coisas não se votou, até mesmo porque o próprio governo não quis, como a reforma política, não se entrou no Congresso. O PT tinha 400 deputados da sua base aliada, durante a maioria do tempo se perdeu boa parte dele nas convenções das eleições de 2014. Até então, tinha praticamente todos os partidos em sua mão. O que a gente espera não é o tratamento, não é o tapinha nas costas. O que a gente espera para esse Brasil é um Brasil, de fato, daquele que nós defendemos na campanha eleitoral. Um Brasil transparente, eficiente, que não tem aí essa sombra da inflação todos os dias acontecendo e essa corrupção exacerbada, denunciada, e a presidência da República fazendo cara de paisagem. Nós não podemos aceitar isso. Então estamos prontos para qualquer tipo de diálogo a favor do Brasil, mas não estamos aqui para contemporizar nada. O Aécio Neves fez mais de 50 milhões de votos, a metade do Brasil praticamente votou na oposição. Então nós temos uma responsabilidade com esse setor e temos uma outra responsabilidade de continuar abrindo a cabeça e os olhos de outros que votaram acreditando em algumas situações. Por exemplo, no final das eleições, a presidência da República dá 50% de desconto para o pagamento da prestação da Minha Casa Minha Vida de 1 a 3. É uma coisa absurda. Então, esse tipo de coisa que nós vamos debater. Obrigada, deputado Nilson Leitão. Deputado Fernando Ferro, na visão do senhor, como vai ser essa reconstrução do diálogo e da unidade do país? Em primeiro lugar, eu quero celebrar a consolidação gradativa da democracia no Brasil. Nós fazemos uma eleição que envolveu 140 milhões de eleitores. Entregar o resultado em poucas horas é um feito que tem que ser exaltado e tem que ser parabenizado.
A outra celebração é a da nossa vitória, que eu compreendo até a tensão do deputado Nilson. A gente, quando perde, se exalta, às vezes até para reconhecer as causas da derrota, e a gente sabe que toda derrota tem causas externas, causas internas, tem competência do adversário, tem erros que a gente comete, nós já vivemos isso. Eu compreendo que a gente tem um momento histórico importante. O governo foi aprovado pela maioria do povo brasileiro, apesar de enfrentar uma duríssima campanha da oposição, né, onde se foi utilizado muito aspectos aí que não é propriamente o central do interesse do povo brasileiro. Nós vimos campanhas, inclusive manifestações de setores da mídia participando da campanha de uma maneira desleal, ilegal, eu diria até que eu compreendo, por exemplo, jornais, órgãos de imprensa que têm um posicionamento político. Eu cito, por exemplo, Carta Capital e Estado de São Paulo, que tiveram posicionamentos natural de uma democracia, tiveram um lado. Agora, outros foram para uma política de extrema baixaria e mau jornalismo, como foi o praticado pela revista Veja. Mas eu acho que nós estamos diante de um momento de esfriar um pouco a temperatura. O convite ao diálogo da presidenta é natural para compreender que tem que se superar o processo da disputa eleitoral e vamos governar o país. Um país que tem desafios importantes para responder. E o governo tem condições de responder. Tanto que foi reconhecido pelo povo por isso. Esses aspectos da corrupção, por exemplo, acho que agora a CPI vai ficar tratada mais racionalmente e mais sensatamente discutida. Com o clima eleitoral reduzido, o palanque sendo retirado, né, nós vamos fazer uma investigação séria. E vamos trazer para a cena dessa CPI personagens do PSDB e do PSDB que até o momento não tinham entrado, mas vão entrar. E é importante para que a gente esclareça isso e que, evidentemente, nós possamos fazer uma investigação corajosa, correta e necessária para que não se fique fazendo ilação, não se fique querendo destruir uma empresa como a Petrobras por conta de malfeitos de pessoas que participaram e passaram por ela. E que, evidentemente, tem que responder por isso. Não, de nossa parte, nós queremos essa investigação com todo rigor e com toda extensão possível. E, no mais, eu acho que é hora de cada qual fazer o seu papel. A oposição foi colocada na oposição, o governo ganhou a eleição, então cada qual fazer o seu papel. Nós temos objetivos, eu acho que todos nós queremos a melhora do Brasil. Não acredito que alguém queira destruir o país. Se muito que tem alguns que têm saudade de um certo controle da nossa economia pelo FMI, por uma certa ordem das finanças internacionais, que ficou claro, manifestação de órgão de imprensa internacional favoráveis à candidatura da oposição, mostrando claramente que tinham interesses no Brasil. E, na verdade, o povo brasileiro rejeitou isso. Olha, cá mandamos nós. Cá quem decide deveremos ser nós. Isso é importante porque é a afirmação e a consolidação de uma democracia da extensão da brasileira. Obrigada, deputado Fernando Ferro. Deputado Nilson Leitão, dentro dessa questão de procurar responsáveis pela derrota, depois da polarização nas redes sociais sobre a campanha, houve agora também uma polarização sobre culpados e uma divisão muito grande responsabilizando o Nordeste brasileiro pela vitória da presidente Dilma Rousseff. Como o PSDB vê essa questão e o que pode ser feito para evitar essa divisão? Bom, eu tenho duas coisas, uma que me tranquiliza e outra que me preocupa. A que me tranquiliza é saber que o PSDB está com o mesmo discurso de antes e durante a campanha, do combate à corrupção, das denúncias da questão da Petrobras e de outros setores. A presidente Dilma insiste em não querer enxergar essa denúncia tão séria que o PT recebeu 2-3% de propina de cada contrato. Me tranquilizo porque eu fiz essa defesa antes, sou de oposição e com esse meu discurso e debates que eu participei inclusive aqui nesse programa, eu me tornei o deputado federal mais votado do meu estado, exatamente fazendo esse trabalho de oposição. E isso me dá a tranquilidade de saber que os brasileiros também têm aí confere o que a gente faz. Agora, o que me preocupa é ver o deputado Fernando Ferro
infelizmente não foi reeleito, vamos perder um grande companheiro aqui na casa, ele defende que tudo que a revista Veja fez, que os outros órgãos de imprensa fez, é errado. São notícias mentirosas, pelo que ele está dizendo aqui, que fez um grande desserviço. Não é verdade. O grande serviço é ter denunciado nas eleições para que o eleitor soubesse exatamente o que ia acontecer. O combate disso foi muito forte. O que tem que deixar claro? Que não há nenhum tipo de nervosismo por parte da oposição, mas há uma preocupação forte. O Aécio saiu vencedor dessas eleições. Saiu muito vencedor. O PT tem a mania de bater com mão de ferro na cara alheia, mas não aguenta um tapinha. Porque bateu no Aécio e bateu muito no Aécio. Baixou o nível da campanha de uma forma exacerbada. Só parou de bater quando foi denunciado o irmão da presidente Dilma. E depois disso deu uma preocupada com a situação. Ela chegou a passar mal no debate em relação a esse assunto. O problema é que o PT não falou a verdade para o Brasil. Ganhou as eleições, nós reconhecemos. O Aécio foi humildemente reconhecer a vitória da presidente Dilma. Há uma divisão clara do país, há uma divisão dos estados produtores, há uma divisão de um país, inclusive São Paulo, que tem muitos nordestinos, então a culpa não são dos nordestinos, tem muito nordestino em São Paulo e votaram maciçamente no Aécio, fez mais de 65% dos votos paulista, de muitos nordestinos. O problema do Nordeste é a informação, o carro de som, o Bolsa Família de forma muito forte, a ameaça não é o problema do Bolsa Família, mas o problema é o governo federal ameaçar quem tem o benefício do Bolsa Família de perdê-lo caso votasse no Aécio, é ameaçar o beneficiado cadastrado no Minha Casa Minha Vida de perder o benefício, né, de usar dos artifícios mais baixos possíveis do poder da máquina. Na minha opinião, houve abuso do poder econômico, abuso do poder político, houve crime eleitoral exacerbado por parte do governo federal nessa campanha eleitoral e muito forte. E não pode aqui o PT dizer que o PSDB apelou com a presidente Dilma. Não, nós falamos a verdade, daquilo que nós vimos da imprensa, daquilo que está denunciado de forma clara. Então, essa divisão do Brasil, a presidente Dilma só vai corrigir se ela mudar o comportamento, se ela de fato resolver o problema da Petrobras do que está denunciado, fazer com que as investigações vão a fundo e de fato apresentar as reformas que o Brasil precisa no Congresso Nacional e não ficar vivendo de medida provisória como foi todo esse mandato. Obrigado, deputado Nilson Leitão. Deputado Fernando Ferro, a gente vai ouvir as suas respostas sobre essas colocações do deputado Nilson Leitão dentro de alguns instantes no segundo bloco desse programa. O Brasil em Debate faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje com os deputados Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. Nós estamos discutindo os efeitos da campanha eleitoral e da polarização política que dividiram a sociedade brasileira. Deputado Fernando Ferro, no final do primeiro bloco, o deputado Nilson Leitão fez várias considerações sobre eventuais usos da máquina pública no Nordeste, principalmente, com os beneficiários dos programas Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida. Eu queria que o senhor comentasse isso. Em primeiro lugar, é curioso esse discurso da divisão do Brasil. Quando Fernando Henrique Cardoso ganhava no Nordeste, era porque era um estadista, presidente que ganhou no país todo. E não se falava isso. Isso tem uma boa dose de preconceito e despolitização no debate. Desconhecer que as pessoas votam porque melhorou sua vida. Do mesmo jeito que os banqueiros reclamam porque não tem um determinado nível de taxa de juro para ganhar mais dinheiro e posiciona politicamente dando apoio ao candidato Aécio Neves, a população que se beneficiou e votou, porque vota pela melhora da qualidade da sua vida. Isso é um argumento que eu acho, além de preconceituoso, eu acho atrasado, reacionário, porque as pessoas são brasileiros, aí porque são mais informados e menos informados. E os mineiros serão desinformados? Os mineiros que derrotaram Aécio Neves nos dois turnos são desinformados? E os cariocas que derrotaram Aécio Neves? Olha, isso é um discurso, está superado pela realidade.
A presidenta teve votação distribuída em todo o Brasil. É claro que a região Nordeste, que é uma região historicamente esquecida, que não fazia parte dos interesses, teve um processo, está tendo um processo de industrialização. Nós temos vários sulistas e gente do Sudeste trabalhando em Pernambuco, em Suape, gente do Paraná. Está havendo uma migração contrária no Brasil para trabalhar no Nordeste hoje, que é uma região que está num processo de ascensão social, política e econômica. Nós derrotamos as velhas oligarquias da Arena, do PFL no Nordeste. Há uma renovação política na região, importante, de novas lideranças, que mudou, que arejou. E é claro que o governo do presidente Lula ajudou nisso e, na sequência da presidenta Dilma, ajudou nisso. Então, na verdade, essa explicação simplória, e eu vi de editoriais do Globo, eu vi de gente da oposição, e da própria revista Veja, editoriais e manifestações de intolerância e de preconceito, como se nós fôssemos brasileiros de segunda categoria. Nós temos muito orgulho. Se eles tivessem um mínimo de noção de história, sabia que o Brasil começou no Nordeste. A história da nacionalidade começou ali. E aquela região foi esquecida ao longo do processo de formação do nosso país e perdeu importância econômica, foi abandonada. Está havendo um processo exato de recuperação da identidade nacional e de superação dessas barreiras e dessa desigualdade. Isso é o que está acontecendo. É isso que mudou e está mudando o Brasil positivamente, a integração dessa região. No mais, eu acho que é um discurso que precisa ser reciclado. O Brasil não está tão dividido assim como se fala, né? Pelo menos o eleitorado dividiu. O Brasil não está essa divisão toda como está colocada. O Brasil optou por um governo. O Brasil optou por uma proposta de política e foi vitoriosa. E a democracia é isso. Quando a gente perde, a gente tem que tirar lições. Menos em encontrar na culpa no adversário, tem que se buscar também causas no seu espaço. Por que é que o Aécio Neves, com aquela discurso de grande gestor, que saiu com 80% de aprovação, perdeu 2 vezes em Minas Gerais? Por que é que os mineiros não aprovam Aécio Neves? Tem que nem perguntar isso. Essas questões não são tão simplórias assim e não pode ser reduzida dessa maneira. Mas os gaúchos também não aprovaram a Dilma, então isso aí não tem... Eu quero fazer uma correção aqui, para não deixar a história passar. O PT e o deputado Fernando Ferreira tem uma escola que é impressionante. Eles, quando são acuados, se posicionam de vítimas. Não conseguem discutir o problema. Deputado Fernando Ferro, o senhor não foi aprovado na urna. O seu discurso não está correto. O seu Estado não aprovou o seu discurso. O meu está aprovado. Eu fui reeleito, o mais votado. Nós não estamos com o mesmo discurso. Com o mesmo discurso. Eu defendi a presidência. Eu defendi a presidência. Não estou discutindo a minha candidatura. Eu fui aprovado, eu fui mais votado. Eu fui mais votado. Fui aprovado porque fui mais votado. O PT tem essa mania. O PT tem essa mania. Deixa eu usar meu espaço. Você está reduzindo. Não, só um minuto, deputado. Deixa eu ser pequeno politicamente nesse debate. Deixa eu ser pequeno politicamente. Nós estamos discutindo a eleição nacional. Você ganhou, você está nervoso. Não venha me humilhar aqui. Você não vai conseguir isso. Você está nervoso. Eu sou vitorioso. Só O preconceito. Não, tudo bem. De cada vez, por favor, O preconceito que ele cita não há o preconceito. Eu deixei claro. A maior parte, o estado mais nordestino do Brasil é São Paulo. E o Nordeste, lá que foi para São Paulo, votou em Aécio Neves. Eu não discuti aqui que o Nordeste não votou. Eu disse e repito, o governo federal usou a máquina para criar um terrorismo eleitoral no Bolsa Família e também na Minha Casa Minha Vida em outros programas. Só falta o PT negar isso. Isso foi público. Foi colocado nos debates, foi debatido de forma forte, foi recebido mensagens. O boleto bancário da semana das eleições, de quem paga de 1 a 3, R$80, por exemplo, de prestação da Minha Casa Minha Vida, recebeu com R$40. Isso é um abuso da desconto no período da eleição para conquistar o voto. Chegou o grupo de grandes produtores que é ligado ao PT em Mato Grosso, dizendo que se o Aécio ganhasse, acabaria com o agronegócio. É um terrorismo eleitoral fora do comum, sendo que o nosso estado é o maior produtor do Brasil e não tem uma ferrovia para sair o grão escoado, nada. O que eu disse foi o modelo. O modelo do discurso de vocês não foi o correto. Vocês ganharam a eleição e nós reconhecemos a vitória.
temos a humildade para isso. O Aécio imediatamente veio a público reconhecer a vitória da presidente Dilma. Reconhecer a vitória não significa concordar com o modelo de vocês, um modelo que está aí, vocês passaram a eleição, não só pela revista Veja, viu? A revista Isto É, os grandes jornais do país, todos eles denunciaram a corrupção do PT durante a eleição. O PT tem que reconhecer que há corrupção. A hora que vocês reconhecerem, quem sabe vocês vão corrigir. Se vocês não reconhecerem e continuar combatendo aquilo que é verdade, que é a corrupção no governo, vai continuar a corrupção no Brasil e nós não vamos admitir, nós vamos continuar combatendo. Agora, deputado Nilson Leitão, obrigada. Deputado Fernando Ferro, a presidente Dilma Rousseff, em entrevista depois da eleição, disse que em relação à Petrobras não ia deixar pedra sobre pedra. Agora, em relação à política econômica, o ministro Guido Mantega afirmou, após a eleição, que a sociedade brasileira havia aprovado a condução da política econômica do governo Dilma Rousseff. Só que houve um grau de abstenção muito grande nas últimas eleições. Somada essa abstenção com o voto na oposição, a maioria da população não votou na presidente. Como é que o senhor analisa esses números? Olha, primeiro quem se absteve e quem não reagiu é porque não teve motivo ou não se interessou em julgar o que está aí acontecendo. E concedeu aos que votaram o direito de escolher o melhor caminho. Então essa é uma questão que a abstenção é a negação da participação, ou é o reconhecimento que não quer fazer nada e que não está sendo tão gravemente atingido que não quer se manifestar. Quando as pessoas são gravemente atingidas, elas reagem e elas se manifestam e derrotam e partem para a luta. Quem se omitiu, de certa maneira, está comprometido, está legitimando o resultado das urnas. Então é isso aí, não tem o que discutir isso. O problema que tem, e nós vemos aí, é o contraditório. A gente vê falar que o Bolsa Família, ao mesmo tempo se fala que os grandes grupos empresariais apoiam o PT. Deputado Nilson, se o senhor tem provas, a justiça está aí para mostrar. Não fique fazendo ilação. Ela falou da Petrobras. A ilação. Deixa eu concluir, eu te ouvi. Se a gente tem provas que houve manipulação, que houve ilegalidade, a justiça está para fazer isso. E ela cumpre o papel. Vocês não se animem muito, que vai chegar aí no PSDB. Como não chegou no Eduardo Azeredo, como chegou em outros aí, então, inclusive conseguiram, por firula jurídica, sair de julgamento, devia dar testemunho de moralidade para nós, vocês do Tucano, da pasta rosa, da compra da reeleição de Fernando Henrique, a escola deles do Civan. Pô, peraí, pessoal, não vamos... A escola deles é boa. Não venha fazer... Eu quero saber da Petrobras, deputado. A Petrobras está sendo investigada por uma CPI, tem Ministério Público, tem Polícia Federal. Deputado Nilson Leitão. Vamos deixar o deputado Fernando Ferro concluir. Você perdeu a eleição. Você não vai dizer o que a presidenta vai fazer, tá? Primeiro, fique no seu papel. Vou cobrar e vou cobrar duro. Fique no seu papel de cobrar. Você não vai dizer. Vocês não vão dizer o que a presidenta vai fazer. Vocês perderam. Vamos reconheçam isso. O nosso tema aqui era a questão da polarização política e da divisão da sociedade. Não era bem a corrupção. Eu estou tentando concluir. Nós continuamos, Eu compreendo, inclusive, esse certo nervosismo. Eu estou tentando aqui fazer o debate em cima da realidade da política. O palanque, esse pessoal não desmontou o palanque. Os jornalões e as revistas comprometidas com essa candidatura não desmontaram o palanque. Na opinião do senhor, deputado Fernando Ferro, essa polarização deve, na visão do senhor, ela vai continuar? Ela vai ser mantida aí um tempo. Olha, eles estão falando até impeachment da presidenta. Que absurdo. Tem um maluco aí falando coisas desse tipo. Então, a polarização política ela está instalada. É evidente que nós vamos não estabelecer essa relação com a oposição. É com o povo brasileiro. Nós vamos trabalhar e a população sabe, a maioria elegeu, nós temos um governo legitimamente eleito e tem um grupo legitimamente colocado na oposição. Cumpram o seu papel, façam o seu papel e eu creio que a democracia vai funcionar. De nossa parte, nós temos que celebrar essa vitória. Depois de tanto ataque, tanta grosseria, de tantas agressões que sofremos,
do antipetismo, das acusações. Nós somos vítimas de violências. As candidaturas, a palavra de ordem deles era fora Dilma, fora PT, fora. Eles usaram e abusaram desse clima, desse clima de ódio. Eu só quero dizer para vocês, deputado, tirem o seu ódio do caminho, que nós vamos passar com o nosso sorriso para governar esse país. Muito bem, Fernando. Um minuto para concluir, deputado. A poesia do deputado Fernando Ferraz é o mesmo discurso. O Cartola. O Fora FHC, eles não lembram, né? Foram construir a democracia de forma certa. O Fora Dilma não foi um sentimento nosso, foi de junho de 2013 da população. Foi a juventude que veio para a rua contra a corrupção. O que tem que deixar claro é a mesma coisa que eu disse no início. A presidente Dilma não adianta chamar para o diálogo, ela tem que se comportar como uma presidente que quer de fato a transparência, que não quer a corrupção. Já saiu as eleições, a mesma diretoria da Petrobras permanece no mesmo cargo, aqueles que são acusados de receber propina para o Partido dos Trabalhadores, permanece lá. Ela poderia ter tomado essa atitude segunda-feira, à tarde, podia ter descansado de manhã, ou terça-feira, poderia ter tomado essa atitude, não tomou ainda. Então, ela não está fazendo aquilo que ela disse, esse é o primeiro ponto. E o último ponto é dizer que o PSDB não tem ódio, o PSDB não tem raiva, muito pelo contrário, nós saímos vitoriosos dessa campanha diante do enfrentamento dessa máquina usada de forma exacerbada, descarada. O uso da máquina nessa campanha foi algo seríssimo. E falar em denegrir a imagem, depois vai fazer o balanço. Eu só encerro aqui, Fabiana, dizendo o seguinte: a imprensa nacional, quem denuncia o PT, ela é contra o PT. As que não denunciou é a favor do PT? Não é isso. A imprensa trabalhou de forma séria, denunciou os dois, colocou matéria dos dois, só que quem tinha denúncia forte era o PT. Então tem que ir realmente para a imprensa. Muito obrigada, deputado Nilson Leitão. Deputado Fernando Ferro, agradeço também a presença do senhor. Eu gostaria de fazer um comentário que começou por ele e eu deveria ter direito a falar. Um minuto para encerrar, deputado. Pois é, eu quero dizer da nossa satisfação e dizer que o governo vai investigar sim. Está investigando, a presidenta já sinalizou para isso. Nós estamos com uma conquista da democracia, uma vitória importante do povo brasileiro. E nós não temos nenhuma preocupação de que a divergência política ela não é saudável, ela é importante, é fundamental para a democracia. Nós não queremos pensamento único. Agora, o povo brasileiro elegeu e escolheu a presidenta Dilma. São 4 vitórias sobre os tucanos. Isso é demonstração de que esse projeto tem lastro, tem base, tem consistência e tem futuro. Viva o povo brasileiro! Obrigada, deputado. Eu agradeço a presença dos deputados Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, e Fernando Ferro, do PT de Pernambuco. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate na nossa página na internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá.